Boa noite, pessoal. Esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal no YouTube. Eu me chamo Rodrigo e eu vou estrear esse canal falando de um filme que eu assisti ontem, filme Libertação. Nossa, é muito difícil de gravar sem ter um roteiro, sem acho que caralho, que nem diz o Scarpelli. Como é que eu vou começar isso? Eu acho que eu vou editar depois. Mas a intenção é gravar os vídeos sem edição. Eu vou falar do filme. Vou pegar minha colinha aqui. Esse barulho de madeira é porque eu tô na idade da pedra ainda, então eu tô puxando um pedaço de madeira aqui pra onde eu tenho minhas anotações. Bom, sem mais enrolação, essa demora. Sem enrolação, né? Não quero enrolar vocês aí. A enrolação já tá grande. Beleza. É o primeiro vídeo, né? Então tá perdido assim, prolixo, eu acho que é normal. Vou levantar um pouco. Até a gravação aqui. Tá tudo improvisado. Super improvisado. Bom, vamos então começar a falar sobre o filme, né? Eu tava sem nada pra fazer ontem, então resolvi ir pra Netflix e assistir um filme pra me distrair. Filme pra passar o tempo. Aí eu entrei na Netflix e achei o filme Libertação. Libertação fala da história de uma família afro-americana. O pai viajou, não sei, talvez viajou para outro país, talvez tenha se alistado para em alguma guerra, alguma coisa pelo exército dos Estados Unidos. Aí a família era constituída pela mãe, devia ter uns 40 anos, e 3 filhos. Um filho mais velho, adolescente, com uns 16, 15 anos. Uma filha um pouco mais nova e uma criança pequena, né? Um menino... Esqueci o nome do menino agora. Acontece que eles são uma família de baixa renda, de uma região periférica da cidade. Eu não lembro qual era a cidade, qual era o estado dos Estados Unidos. O filme é baseado numa história real. Eu não sei o que tem de real, o que é real, o que é história na história. Mas, bom, enfim, o tema central do filme é possessão demoníaca. Vou contar um pouco do filme aqui para poder um pouco do contexto. Quando o filme começa, a gente é apresentado à família, que tem lá alguns problemas, né? Além da falta da baixa renda, tem todo o contexto sociológico e psicológico daquela situação que a família se encontra. E a mãe, como mostrado no decorrer do filme, tem problema com o alcoolismo. Isso fica cada vez mais... Isso fica nítido já na primeira meia hora de filme. Ela tem problema com o alcoolismo. As crianças... Bom, o clima doméstico é um clima pesado, né? Um clima meio
hostil. A mãe, ela cria os seus filhos como pode criar, como consegue criar, e educa como aprendeu a educar. Ela Nossa, isso é mais difícil do que eu pensei. Eu acho que eu precisava ter um roteiro um pouco mais programado. Bom, vamos seguir aqui. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. A história da família. O filme é muito bem produzido, né? Todas as cenas são muito bem produzidas, as atuações são bem feitas. Inclusive, o sobrenatural é introduzido no filme de uma maneira bem verossímil. Não é uma coisa muito fantasiosa. Não é, por exemplo, um filme do Homem Torto ou uma Annabelle, que é um negócio esquisito, um negócio mal feito. Eu falo isso como leigo, né? Eu não sou nenhum profundo conhecedor de cinema. O que eu posso dizer? O filme é muito bem feito, muito bem produzido. As cenas são muito bem feitas, né? E o enredo todo é muito bem produzido, tudo muito verossímil, até por ser inspirado em fatos reais. Tem essa facilidade maior de ser uma coisa mais real, né? Enfim, a história vai se desenrolando em torno dessa família aí. A mãe dessa mulher negra que é mãe dos 3 filhos, a avó das crianças, né? Ela vem morar junto com esse núcleo familiar, que o pai é ausente, o pai tá, se não me engano, tava no Vietnã, algum lugar assim, e eles estavam meio separados. A avó era evangélica, eu não sei qual é a denominação, isso não fica claro no filme, né? Qual é a denominação da avó. Eu sei que a forma como eles se tratam no ambiente doméstico, tanto a avó com a mãe da mãe das crianças, né? Ela é tratada pela filha dela de uma forma até com certo ressentimento, né? Com uma certa dureza, uma certa aspereza, porque existia realmente um certo ressentimento por parte dessa mulher com a mãe dela, até por certas coisas que ao longo do filme são contadas, que a avó teria, a mãe dela, né, teria presenciado abusos por parte do padrasto, do pai dela, de alguém assim, ou algum homem que ela se envolveu, né? Não teria feito nada para evitar, teria agido ali de forma passiva. Tô desconfortável aqui na cadeira. Espero que o áudio esteja sendo bem capturado. Isso aqui no YouTube, então eu não. Essa minha falta de jeito, eu acho que com o tempo eu vou aprender a lidar. Vou tirar uma sujeirinha aqui da tela do celular para eu conseguir ver melhor o que está sendo gravado. Acho que é da câmera a sujeira, não tá saindo. Mesmo café.
Assim, até a parte sobrenatural, a parte que a introdução dos fenômenos sobrenaturais no filme, ela é feita de modo a aparecer que a mãe das crianças tem problemas psicológicos. Então fica naquele negócio de ela tem uma alucinação aqui, ela é agressiva com os filhos, etc. Até aparecer uma agente social na casa delas que ela, de tempos em tempos, ela passa lá, né? De tempos em tempos essa agente social bate lá na casa dela para ver se tá tudo bem. E a primeira vez que ela aparece no filme, ela chega na casa e as crianças estão com ferimentos pelo corpo, né, com hematomas. Então ela começa a suspeitar que a mãe das crianças agride as crianças, né? Que seria a coisa mais comum de se suspeitar. No início do filme acontece uma coisa que o menino mais velho sofria bullying dos outros meninos por parte dos meninos que moravam na mesma rua. E a mãe deles vai lá e bate num dos outros meninos. Esse foi também um dos motivos da agente social fazer aquela primeira visita, se eu não estiver enganado. Eu acho que eu estou sendo um pouco prolixo, mas esse é um problema que eu sabia que poderia acontecer. Vamos tentar continuar, dar seguimento aí na história. A agente social chega na casa e ela vê esses hematomas nas crianças e questiona a mãe sobre sobre a origem desses hematomas. Ela também faz perguntas às crianças, faz perguntas, questiona as crianças para saber se elas estavam sofrendo algum tipo de violência doméstica por parte da mãe. Coisa que no filme não aconteceu. Aconteceu uma vez, na verdade, quando eles estavam jantando e uma das crianças, ela falou alguma coisa assim que desagradou profundamente a mãe dela. Então 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 a mãe deu um tapa na boca, né, da criança e feriu a boca da criança, que os lábios sangraram, né? Os lábios superiores sangraram. E essa foi a única agressão durante o filme que foi provocada pela mãe das crianças. Depois a agente social, ela, uma conversa um pouco mais
franca com a mãe das crianças, acaba revelando que ela também havia perdido um filho, né? Que num momento de desatenção ela tinha sido negligente com o filho dela de 7 anos, ele teria que ele foi atropelado por um automóvel, né? No momento de desatenção dela. E que revoltava ela, fazia o estômago dela revirar. Ver uma mãe naquela situação, com 3 filhos em casa e entregue ao alcoolismo, que era um problema um problema daquela mulher. Seguindo a história. Vão acontecendo várias coisas e chega em um... Aí começa a mostrar o transe, né? Que o menino mais novo, entre outras coisas assim, uh, outros supostos indícios de que alguma coisa esquisita realmente aconteceu naquela casa. Encontram um gato morto no porão, um odor de morte, segundo a avó delas, né? Um odor de morte muito forte, muito intenso naquela casa. E a avó dela era mais religiosa, né? Ali daquele contexto. Era a única que tinha uma prática religiosa. Ela inclusive tinha um problema com um tumor, um câncer, né? E sem ela saber, enfim, a filha dela pagava o tratamento dela, que ela já não tinha mais aporte do plano de saúde. Eu acho que ficar me olhando uma coisa que deixa mais difícil ainda. Porque eu fico preso na minha própria imagem e fico sem saber o que falar, porque eu não tô concentrado no que eu vou falar. Não tô concentrado no meu discurso. Vamos tentar dar continuidade aqui. O filho da mulher, o filho mais novo, ele entra numa espécie de transe que se repete algumas vezes durante o filme. Começa a bater a cabeça compulsivamente em algumas coisas, nas portas, nas paredes, etc. Ele chega a ficar com a testa marcada. Fica com a testa marcada por ficar batendo a cabeça na parede, nas portas, etc. E outras coisas começam a acontecer também. O comportamento das crianças começa a ficar cada vez mais esquisito, mais excêntrico. Um momentinho. E essa cadeira também é desconfortável demais. O comportamento das crianças, como eu falei, começa a ficar cada vez mais excêntrico, mais esquisito.
até o momento em que uma coisa muito drástica acontece durante a madrugada. A mulher, ela levanta da cama, escuta alguns barulhos e... Não, na verdade não é isso que aconteceu, não. Ela estava dando banho no filho mais novo e ela deixa o filho mais velho dando banho nele. E acontece que quando ela volta, o rapaz mais velho tá afogando na banheira o filho mais novo. Ele tá numa espécie de transe fazendo isso. Então já é a manifestação de uma possessão. Tentando fazer isso, ela pega nos braços do filho mais velho e fica tentando puxar. E nisso, quando ela faz bastante força, ela joga o menino mais velho pro chão. Ele cai e não sei se bate a cabeça ou não na parede do banheiro. Eu sei que ele fica no chão lá. Nisso chega a avó das crianças, né? A mãe dela. E a mãe dela também começa a suspeitar que, bom, que alguma coisa muito estranha, alguma coisa muito errada estava acontecendo ali. Que por mais que a filha dela tivesse problema com alcoolismo e que a filha dela tivesse problema com alcoolismo e não fosse assim uma mãe exemplar, alguma coisa de errado estava acontecendo. Aí eles vão uma coisa que parece uma coisa parecida com uma clínica psiquiátrica para fazer teste. Na verdade, antes disso acontecer, acontece uma outra coisa bem esquisita com os três. Os três começam a ter comportamentos socialmente inadequados em contextos públicos. O filho mais novo em uma aula do, sei lá, jardim de infância, nas séries iniciais, ele tira a parte de baixo da roupa e defeca nas mãos e atira na professora. O filho mais velho, nesse mesmo tempo, ouvindo a aula da professora dele, ele começou a dar risada de um fato uma coisa que não é engraçada, né? Que a professora estava falando que os negros, que os afro-americanos são a comunidade mais afetada pelo vírus da AIDS, pelo HIV. E nisso ele começa a dar risada. Ele começa a rir, né? A rir compulsivamente. E a professora, ela começa a dizer que isso não é engraçado e começa a alterar o tom de voz com ele. E dizer que o irmão dela morreu por causa do HIV. E ele continua no mesmo
o mesmo processo de rir compulsivamente, como se ele tivesse ali afetado por algum problema mental. A, a irmã deles, né, foi a menos afetada por esse negócio, por essa, por essa espécie de possessão. Ela foi menos afetada por tudo isso. Ela, em meio a uma aula de música, que ela está tocando junto com uma orquestra da escola dela, ela tem a menstruação dela acaba descendo, né? Então isso não é nenhum indício claro de possessão nem nada do gênero, mas a menstruação dela desce e ela tem esse infeliz acontecimento aí. A partir desse momento, os filhos dela foram levados todos por ela e pela mãe e pela avó para uma clínica psiquiátrica para ver se alguma coisa de errado, se havia alguma coisa de errado com a psique dessas crianças, né? Se o estresse da vida que eles levavam estava de alguma forma mexendo com a psique das crianças. Então elas são levadas para uma clínica psiquiátrica, acompanhamento é feito um acompanhamento psicológico, os testes são feitos, etc. E no final de tudo, a médica lá, deve ser uma psiquiatra, ela constata que não há problema nenhum com as crianças. Não há nenhum problema psicológico, nenhum problema psíquico presente nessas crianças. Então a mãe fica inconformada, fica pensando que a médica foi negligente. Em nenhum momento até ali passa pela cabeça dela, que geralmente não vai passar pela cabeça de ninguém também, que existe um agente sobrenatural operando por trás dessa história. Depois disso acontecem mais algumas coisas que eu não tô lembrado não tô lembrando da ordem direta dos acontecimentos. Eu só lembro que as crianças, bom, eu só lembro que as crianças elas foram afastadas da mãe. O filho mais novo, ele foi internado num hospital. E vou pegar o celular, né? O filho mais novo foi internado num hospital.
Os outros dois filhos, por algum motivo que eu não recordo agora, eles foram afastados da mãe também. E a agente social vai lá consolar ela dizendo que eles conseguiram fazer alguma coisa para ela não ser presa, né? Porque fica aquela coisa, aquela suspeita por parte das autoridades lá, das autoridades sociais, de que ela estava cometendo algum tipo de abuso psicológico, de violência contra os filhos dela. Nisso, quando essa mulher ela vai para um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa assim, aparece uma outra personagem que em outros momentos do filme estava acompanhando eles. Estava um carro parado na frente da casa deles, etc. E se apresenta para ela dizendo que é uma missionária de uma igreja evangélica, né? Ela se apresenta como uma apóstola que havia recebido algum tipo de mensagem de aviso de Deus que naquela casa ela teria uma missão, né, com a família daquela mulher. E que ela não interviu antes porque ela estava tentando acompanhar de perto para ver o que estava acontecendo antes de agir, para ter certeza. Tentar não abafar o áudio aqui. E depois dessa breve apresentação aí, ela acho que eu perdi a ordem dos acontecimentos. Antes disso, o filho dela mais novo é internado porque a avó dele aparece morta na casa deles, né? Ela é assassinada por essa entidade que não estava assim tão explícita no filme. Então, tô com sono já, que horas agora? Ih, não dá pra ver a hora. Bom, vamos seguir, na coragem. Ai, lá se vai 1 minuto de vídeo sem falar nada. Agora eu sei porque costumam picotar os vídeos, editar, etc. Eles vão tentar seguir aqui. Tentar encerrar sem tanta demora. Eu admiro quem consegue ficar falando por 1 hora na frente de uma câmera sem parar 1 minuto e sem perder a linha do raciocínio. Na próxima vez que eu assistir um filme, eu vou anotar. Eu vou fazer uma resenha. Vou fazer um comentário. Acontece que eles são obrigados a sair de casa
Uma das filhas chama agente social. A agente social vai lá, a polícia vai lá, etc. A casa, a casa é fechada, eles perdem o direito de morar na casa deles. O filho mais novo é internado, que ele é o mais acometido por pelos supostos problemas mentais. Esse filho, ele é internado nesse lugar, parece um hospital, não sei que tipo de lugar que é, parece um hospital. Ele tem surtos lá, ele começa a espumar pela boca, começa a ter um ataque epiléptico e ele é colocado numa cama, amarrado, né? Amarrado pelos, pelos braços e pernas, para porque ele estava incontrolável. Então a agente social vai lá, visita ele. Quando a agente social chega lá para visitá-los, para visitar o menino, para visitá-lo, ela começa a falar com o menino, querer saber o que está acontecendo, por que ele está daquele jeito, para ver se ele está bem, etc. Aí o menino começa a falar com uma voz grossa, com uma voz que não é compatível com a biologia do menino, começa a falar idiomas estranhos. Ele diz que não é um menino, diz que ele não é um menino, que ela era burra, né? Não perceber isso. Aí ele consegue, com uma força sobre-humana e inexplicável, romper aquelas, não eram cordas, aquelas, eu não consigo explicar, era tipo, parecia um cinto de segurança de carro, só que uma maca em cada extremidade, em cada braço, em cada perna, né? Bom, vamos continuar. Aí o sobrenatural de fato se manifesta para algum personagem de forma clara, né? A agente social fica convencida de que o que está acontecendo não é um problema da mãe deles, não é um problema psicológico, social, etc. Que realmente tem alguma coisa de sobrenatural acontecendo. O menino até sobe a parede, vai para lá na parte de cima da parede da clínica, a parede do quarto onde ele está, né? Logo depois disso acontecer, a mãe do menino vai lá com a apóstola que a filha dela tinha chamado
para resgatar. Ela já tava convencida de que alguma coisa de muito estranho estava acontecendo também, apesar de ela ser cética, de ela não acreditar no sobrenatural, talvez. Ela já estava convencida de que alguma coisa de muito errado estava acontecendo. Vou usar minha colinha aqui. Um fato bem curioso que eu acabei percebendo nesse filme, que eu já tinha escutado algumas vezes, mas a mulher lá, a apóstola evangélica, ela deixa claro que o que ela faz não é um exorcismo, que é uma libertação. Aí ela tenta explicar lá a diferença entre exorcismo e libertação. Superficialmente, ela diz que é diferente de um exorcismo porque não precisava de ninguém para fazer a intermediação para ela. Eu não sei se a diferença realmente é essa ou se na verdade é uma diferença apenas de nomenclatura, né? O nome que se dá no catolicismo, no protestantismo pode ser diferente, não sei. Ela só precisava de Cristo, etc. Aí elas conseguem raptar o menino lá na clínica. Ela leva as crianças para casa. A mulher meio que antes disso estava meio surtada também. E já era um efeito da ação demoníaca na psique dela. Até tem uma cena bem emblemática durante o filme que ela tá dirigindo com os filhos dela depois que tinha acontecido aquela coisa na casa dela, que tinha matado a mãe dela. Ela estava dirigindo com as crianças porque ela tinha que se mudar para outro lugar, porque a casa dela tinha sido fechada, né, interditada pelas autoridades. Aí ela acha que ela tá vendo alguma coisa que o filho mais novo dela tá falando, tá culpando ela por alguma coisa, e ela enxerga um olho totalmente preto. Até essa parte branca do olho que tava preta. Aquela imagem meio típica que a gente vê nos filmes de terror aí, de possessão. Ela vê pelo retrovisor. Aí ela quase bate o carro, perde o controle, sai do carro durante a chuva e vai num restaurante para pedir ajuda para as primeiras pessoas que ela encontra no meio do caminho. Aí quando vão lá ver, as crianças estão dormindo no carro, tá tudo tranquilo, sem problema nenhum. E a psique dela estava sendo afetada pela ação dessa entidade também, que estava no filho dela, né? Então ela vai com essa apóstola lá para casa dela, começa a fazer a libertação, né? Que ela dá ênfase que é uma libertação, não é um exorcismo. Que para essa mulher evangélica, tem uma diferença
entre libertação e exorcismo. Ela nunca tinha feito isso na vida, pelo que ela fala ali no filme. Ela tinha tentado uma outra vez com uma outra criança que tinha sido acometida pela mesma entidade na mesma casa. Parece que no conceito que costumam usar no protestantismo pentecostal, é um espírito territorial, um demônio que agia sobre aquela casa, sobre aquele território, aquela região. Inclusive, pelo que fala nos créditos lá no final do filme, parece que a casa onde aconteceram esses fatos, isso lá pelo ano de 2010, 2012, a casa onde a história aconteceu, ela foi destruída, foi demolida, mas que nos arredores daquele território lá, da região onde fica a casa, algumas pessoas continuam vendo, ouvindo alguma coisa estranha. Nós vamos seguir a narrativa. Começa o exorcismo lá. A mulher está acompanhando a apóstola que começa a realizar o exorcismo. Ela joga uma coisa que se fosse no contexto católico seria uma água benta, mas é uma água abençoada que ela joga na entidade, joga no menino, na verdade, e acontece tudo aquilo, começa de certo modo, como se fosse um ácido a queimar a pele do menino que está possesso. Começa a evaporar aquela água, mesmo como se o menino estivesse queimando, como se o corpo do menino estivesse muito quente, onde aquela água entra em contato. É aquela imagem que a gente vê em qualquer filme de exorcismo. Elas começam a rezar lá. Se não me engano, o crucifixo que tinha na parede, que a avó tinha colocado lá, queima. O crucifixo queima na parede. Nossa! Um conteúdo que daria 20 minutos de vídeo, já tô indo pra 1 hora. Vamos seguir, que isso vai melhorar com o tempo. Acaba que a apóstola, ela não dá conta de fazer o serviço. O demônio mata a apóstola passa a bola para a mãe da criança, que até aquele momento, até pouco tempo antes, não tinha fé, praticamente não acreditava em eventos sobrenaturais. Eu nem sei qual é a parte do meu celular que capta o áudio. Espero não ter perdido nada. Mas vamos seguir. Aí a mãe das crianças continua o exorcismo. Ela começa a ver algumas coisas estranhas. O demônio começa a conseguir agir na psique dela. O exorcismo não, né? A libertação, pelo que a evangélica ela estava falando, a apóstola. Enfim, o demônio leva vantagem sobre ela consegue ferir um pouco o demônio que está no filho dela. O demônio parece estar brincando com ela. Aí, quando o demônio quase mata ela tem no mundo interior dela, dentro da alma, da mente dela, do centro de consciência dela, ela
consegue falar com, com Cristo. E Cristo, com a graça, restitui a força dela naquele momento. Ela levanta como se nada tivesse acontecido. E ela recuperou a fé naquele momento. Claro, ela recuperou a fé. Ela estava toda destruída, né? Arrebentada no chão. Aí ela fala com Cristo nesse, nesse interior dela, né? Parece aquelas cenas de... Parece o Ichigo Kurosaki lá em Bleach, quando ele tá para conseguir a Bankai dele, que ele entra naquele universo interior dele, na cabeça dele, fazendo passando por aquele treinamento da Zanpakuto dele. Mas, enfim, vamos continuar, que não é sobre Bleach o vídeo. Vamos seguir. Tá. Ela consegue acabar de fazer a libertação. Os efeitos da ação demoníaca nos filhos dela desaparecem. E no final, ela, pelo que é mostrado no filme, no final do filme, ela consegue voltar com o marido dela, que já era ex-marido. Eles se entendem e voltam. Não mostrou se ela conseguiu resolver o problema dela com o alcoolismo, isso não ficou claro. Não ficou claro no filme. Nem nos créditos finais. Nem nos créditos isso ficou. Não teve nenhuma cena pós-crédito falando sobre isso. Mas, em essência, a história é essa. Conseguiu acabar a libertação lá, a apóstola parece que morreu. Aparece ela caída lá e não fala mais nada no filme. Aí tem algumas observações interessantes para fazer. Primeiro, esse negócio de exorcismo e libertação. Será que tem alguma... Qual será que é a diferença na prática entre exorcismo e libertação? E outra coisa. No meio católico, se crê que no protestantismo, pelo menos até onde eu sei, se crê que no protestantismo não acontece nenhum tipo de ação extraordinária da graça. Mas no caso de um possesso real, verdadeiro, como um protestante conseguiria fazer um exorcismo se não há ação da graça extraordinária? É uma dúvida sincera que eu tenho quanto à visão católica da ação da graça. Seria por uma misericórdia, um ato de misericórdia de Deus quando isso acontece? Se bem que a maior parte desses exorcismos que acontecem aí, pelo menos dentro das igrejas, pelo que eu vejo nos vídeos que são gravados aqui no YouTube mesmo, é encenação. Eles fazem uma entrevista com o demônio lá, o demônio fica respondendo eles, é um circo. Eu não sei aqui. O final do filme, então, é um final feliz, né? Que a família que antes estava dilacerada, o contexto familiar estava horrível, estava horroroso, a mulher e os filhos, eles não tinham fé.
Eles passaram a ter fé, a família, o núcleo familiar voltou a ter um pai e uma mãe junto com as crianças, que o pai estava longe, talvez tenha se ausentado por causa do alcoolismo da mulher ou um outro problema nesse sentido. Esse núcleo familiar foi restituído e muitos dos problemas que a família, pelo qual a família passava, eles deixam de existir. Cadeira desconfortável. E além desses problemas acabarem sendo resolvidos, também essa mãe, ela recupera a fé. As crianças depois não lembram dos acontecimentos, mas isso é uma coisa bem estranha também da história. As crianças não lembrarem de nada, isso é uma coisa estranha. Mas eu realmente eu tenho uma curiosidade de quanto a esses acontecimentos sobrenaturais. Eu tenho um certo ceticismo, né? Não costumo acreditar nesse tipo de... Eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível. Só que é improvável. Eu não acho provável que essas coisas aconteçam. Porque se isso existe, é uma coisa muito incomum. Eu mesmo nunca testemunhei nenhum acontecimento sobrenatural, nada desse gênero. Vou dar minha colinha aqui. Mas então, essa mãe recuperou a fé, provavelmente ela transmitiu essa fé para as crianças, então teve um upgrade aí na vida dessa família, desse núcleo familiar, além do casamento dela com o pai das crianças ter sido restituído. Então a estrutura familiar inteira aí, ela foi restaurada. É interessante que o caso da possessão demoníaca, se ela não matar todo mundo, ela vai trazer um monte de benefício. Por exemplo, quem não acredita, quem não tem fé, etc. E uma coisa desse tipo acontecer na família dela, com algum parente, com um conhecido, acontecer com ela, não tem como negar que se existe o demônio, existe Deus, não tem como não ter fé. É uma prova, já é uma prova dada de que o sobrenatural existe, né? E geralmente quando esse tipo de coisa acontece e é resolvida, isso é uma coisa que fortalece a fé das pessoas. E é justamente um dos motivos, no meu entendimento, de desconfiar muitas vezes desse tipo de acontecimento. Porque já existe um reforço quando isso acontece num meio muito religioso, de querer acreditar um negócio até meio que não passa por todos os filtros da consciência da pessoa, ela meio que se auto-engana. Para acreditar que aquilo é real, que realmente eu tô possuído.
realmente meu irmão, a mãe, um parente meu tá possuído. É conveniente que tente se dizer que um espírito do mal existe, porque se existe um espírito mal, quer dizer que espírito existe, quer dizer que é um motivo a mais para ter fé, né? Já foge de um. A pessoa já consegue escapar de uma visão puramente materialista da realidade. Eu vou seguir aqui com algumas coisas que eu notei. São questionamentos que talvez não tenham muito valor para quem está aí assistindo, mas que eu achei interessante compartilhar. Tem umas coisas que eu acho meio engraçadas, né? Por exemplo, dentro da visão abraâmica, existem todas as modalidades, entre aspas, de cristianismo. Existe o cristianismo ortodoxo, né? O catolicismo ortodoxo. Existe o catolicismo apostólico romano. Existe o protestantismo e todas as suas modalidades. Também existe o judaísmo e existe o islamismo. E é engraçado que quando um possesso se manifesta assim, o demônio nunca dá nenhum tipo de indício ao manifestado ou à família do manifestado de que determinada fé é verdadeira ou determinada fé é falsa. Eles nunca dão nenhuma pista em relação a isso. Seria, por exemplo, é engraçado quando você pega sei lá, tem aquele áudio do exorcismo de Emily Rose no YouTube, onde o padre começa a interrogar os demônios, a legião de demônios que está dentro da menina, da Emily, e o demônio começa a falar um monte de coisas que, digamos assim, que são convenientes, que reforçam a fé do padre. O padre meio que faz um interrogatório com os demônios, né? Aí o demônio fala da Virgem Maria, fala dos sacramentos, etc. Por que um demônio que está possuindo um filho, sei lá, uma pessoa que é do meio protestante, que é ateu, etc., que a família vai lá e procura ajuda no meio protestante? Por que nunca fala, sei lá, sobre alguma coisa relacionada com nunca fala nada relacionado a, sei lá, aos sacramentos ou à Virgem Maria, alguma coisa do contexto católico. O processo sempre manifesta, sempre manifesta alguma coisa que está dentro do contexto da religião daquela família. Isso é uma coisa que chama bastante a minha atenção. Não é querendo desacreditar
desses fenômenos de possessão. Mas é uma coisa que pra mim já tira um pouco, coloca uma dúvida na minha cabeça. Bom, eu acho que por hoje é só. Se alguém está assistindo até o fim, é mais de 1 hora de vídeo, é muito tempo. Eu tô aprendendo a lidar aqui com o YouTube, eu não fiz um roteiro pro vídeo, deveria ter feito, porque isso tudo que eu falei em 1 hora e 5 minutos eu poderia ter falado em 30 minutos. Mas é isso aí, eu acho que eu me estendi demais falando sobre o filme. Bom, é isso aí. Boa noite ou bom dia, não sei que hora você está me assistindo, se é que alguém vai assistir esse vídeo, porque é longo pra caramba, né? Valeu, um abraço, fiquem com Deus.